Sabe quando você acorda numa manhã e percebe que sua vida inteira está completamente fora dos trilhos? Foi exatamente assim que me senti naquela segunda-feira de março de 2015. Meu nome é Ricardo, tenho 42 anos e hoje posso contar essa história com um sorriso no rosto. Mas nem sempre foi assim. Quero compartilhar com você como Deus transformou minha vida financeira de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Cresci numa família de classe média em São Paulo, filho de pai funcionário público e mãe professora. Meus pais sempre fizeram o possível para me dar uma boa educação, mas confesso que nunca fui muito bom em administrar dinheiro. Desde pequeno, quando ganhava algum trocado, gastava tudo em doces e figurinhas. Minha mãe sempre dizia: Ricardo, você precisa aprender a guardar dinheiro. Mas aquelas palavras entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Na adolescência, as coisas não mudaram muito. Enquanto meus amigos conseguiam juntar dinheiro para comprar um videogame ou uma bicicleta, eu sempre estava quebrado. Gastava tudo que ganhava em lanches, cinema e saídas com amigos. Naquela época, isso não parecia um problema tão grande. Afinal, eram só pequenos gastos e meus pais ainda supriam minhas necessidades básicas. A vida seguiu seu curso natural. Me formei em administração de empresas. Consegui meu primeiro emprego em uma multinacional e aos 25 anos já tinha uma carreira promissora se desenhando. O salário era bom para um jovem recém-formado e foi aí que começaram os verdadeiros problemas. Com dinheiro no bolso e cartão de crédito na mão, me senti como uma criança numa loja de doces. Nunca vou me esquecer do dia em que recebi meu primeiro cartão de crédito com limite de 5.000 reais. Para mim, era como se tivesse ganhado na loteria. Comecei a comprar roupas de marca, saía para restaurantes caros, fazia happy hour toda semana com os colegas de trabalho. O primeiro cartão virou 2, depois 3, e logo estava malabarizando diversos cartões e limites. Maria, minha esposa, entrou na minha vida nessa época. Nos conhecemos em um curso de especialização e foi amor à primeira vista. Ela trabalhava como analista financeira em um banco e, ironicamente, era extremamente organizada com suas finanças. Quando começamos a namorar, ela tentou me alertar sobre meus gastos desenfreados, mas eu sempre tinha uma justificativa. É investimento na minha imagem profissional. Preciso manter um certo padrão. Todo mundo do escritório faz assim. Nos casamos em 2010, numa cerimônia que, olhando para trás, foi muito além do que podíamos pagar. Fizemos um casamento para 300 pessoas, lua de mel em Paris, tudo nos mínimos detalhes. Grande parte foi financiada, claro. Maria relutou no início, mas acabei convencendo-a de que era um momento único e que daríamos um jeito de pagar depois. Os primeiros meses de casados foram um misto de alegria e tensão. Maria descobriu a verdadeira extensão das minhas dívidas quando tentamos fazer um financiamento para comprar nosso apartamento. O gerente do banco nos chamou para uma conversa séria e revelou que meu nome estava negativado em vários lugares. Naquele momento, vi o mundo desabar. Maria ficou em choque e eu me senti o pior marido do mundo. A situação foi ficando cada vez mais sufocante. Todo início de mês era um pesadelo. Contas vencendo, juros astronômicos, cobranças constantes. Comecei a atender ligações de números desconhecidos com o coração na mão. Cada carta que chegava em casa podia ser mais uma cobrança. O pior é que, mesmo assim, não conseguia parar de gastar. Desenvolvi um sistema complexo de mentiras para esconder a real situação de Maria. Criava desculpas para os gastos, escondia faturas, desviava ligações de cobrança. Me tornei especialista em histórias convincentes sobre por que precisava de mais dinheiro emprestado. A culpa me consumia, mas o medo de enfrentar a realidade era ainda maior. Nossa vida conjugal começou a sofrer seriamente.
As noites eram preenchidas com discussões sobre dinheiro, contas atrasadas e promessas vazias da minha parte. Maria, que sempre foi parceira e compreensiva, começou a demonstrar sinais de esgotamento. Ela tentava me ajudar com planilhas, orçamentos e dicas de economia, mas eu sempre dava um jeito de sabotar todos os planos. O trabalho também começou a ser afetado. Minha concentração diminuiu drasticamente. Vivia checando o celular para ver se havia alguma cobrança. E meu desempenho começou a cair. Meu chefe percebeu a mudança e me chamou para algumas conversas, mas eu sempre desconversava, dizendo que eram problemas pessoais passageiros. Em 2013, veio o primeiro grande baque. Fui demitido da empresa onde trabalhava há 8 anos. A justificativa oficial foi reestruturação, mas eu sabia que meu rendimento havia caído muito nos últimos meses. Recebi uma boa indenização, que poderia ter usado para começar a organizar minhas finanças, mas em vez disso, usei o dinheiro para manter o padrão de vida e esconder de Maria que estava desempregado. Durante 3 meses, saía de casa todos os dias, fingindo que ia trabalhar. Passava o dia em shopping centers, cafés e às vezes na casa de amigos que sabiam da situação. Usava o dinheiro da rescisão para manter as aparências, enquanto supostamente procurava um novo emprego. Na verdade, estava paralisado pelo medo e pela vergonha. A bomba explodiu quando Maria descobriu a verdade por acaso. Uma amiga a viu no shopping e comentou que tinha me encontrado lá várias vezes durante o dia. Naquela noite, tivemos a pior discussão de nosso casamento. Maria chorou como nunca tinha visto, não tanto pelo dinheiro, mas pela quebra de confiança. Ela me deu um ultimato. Ou eu procurava ajuda profissional para lidar com meus problemas financeiros, ou nosso casamento acabaria ali. Foi nesse momento que percebi o quanto havia me perdido. Não era mais apenas uma questão de dívidas. Eu havia me tornado um mentiroso compulsivo, tinha perdido a confiança da pessoa que mais amava e estava afundando cada vez mais em um poço sem fundo. O pior é que não conseguia ver uma saída. As dívidas já somavam mais de 200 mil e os juros só aumentavam a cada mês. Tentei procurar ajuda em consultores financeiros, li livros de educação financeira, busquei orientação com amigos bem-sucedidos, mas nada parecia funcionar. Era como se eu tivesse um bloqueio interno que me impedia de mudar verdadeiramente. Cada tentativa de organização durava algumas semanas e logo eu voltava aos velhos hábitos. A pressão começou a afetar minha saúde. Desenvolvi insônia, tinha crises de ansiedade frequentes e comecei a ter problemas de pressão alta. Aos 35 anos, estava tomando remédios para dormir e para controlar a ansiedade. Meus cabelos começaram a cair e as olheiras se tornaram uma marca registrada no meu rosto. Maria, mesmo magoada, não desistiu de mim. Ela começou a frequentar uma igreja perto de casa e sempre me convidava para ir junto. No início, eu resistia. Achava que problemas financeiros não tinham nada a ver com religião. Preciso é de dinheiro, não de oração. Costumava dizer, com certa ironia. Mas ela persistia, com uma paciência que hoje reconheço como sendo obra de Deus. As coisas atingiram o fundo do poço quando recebi uma intimação judicial. Um dos bancos havia entrado com uma ação de cobrança e corríamos o risco de ter nosso carro e outros bens penhorados. Naquela noite, sentado sozinho na varanda do apartamento que alugávamos, contemplei pela primeira vez pensamentos realmente sombrios. Como tinha chegado àquele ponto? Como tinha deixado as coisas fugirem tanto do controle? Foi nessa época que comecei a perceber pequenos sinais que hoje reconheço como sendo a mão de Deus começando a agir na minha vida. Um dia, encontrei um antigo colega de faculdade no supermercado. Ele tinha passado por uma situação similar e me contou como tinha conseguido se reerguer. Sua história me tocou profundamente, principalmente porque ele atribuía sua recuperação a uma mudança completa de mentalidade, que começou quando se converteu.
Outro sinal foi através de um programa de rádio que ouvi por acaso quando estava no carro. Era um pastor falando sobre finanças de uma maneira que nunca tinha ouvido antes. Ele não estava vendendo prosperidade fácil ou prometendo milagres financeiros. Em vez disso, falava sobre princípios bíblicos de mordomia, honestidade e responsabilidade com os recursos que Deus nos confia. Maria continuava orando por mim em silêncio. Às vezes, eu a encontrava de joelhos ao lado da cama, chorando e intercedendo. Aquilo me tocava profundamente, mesmo que eu não demonstrasse. Comecei a perceber que ela estava diferente, mais serena, mais confiante, mesmo em meio à tempestade que vivíamos. Um dia, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era de um banco onde eu tinha uma dívida considerável. Em vez da habitual cobrança agressiva, a atendente me informou sobre um programa de renegociação com condições especiais. Era uma oportunidade única de começar a organizar pelo menos uma parte das minhas dívidas. Hoje sei que foi Deus abrindo uma porta. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando em como tinha chegado àquele ponto. Lembrei de todos os conselhos que tinha ignorado, das oportunidades desperdiçadas, das mentiras que tinha contado. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma vergonha genuína das minhas escolhas e uma vontade sincera de mudar. Na manhã seguinte, tomei 2 decisões que marcariam o início da minha transformação. Primeiro, aceitei o convite de Maria para ir à igreja no domingo seguinte. Segundo, sentei com ela e, pela primeira vez, abri completamente meu coração e minhas finanças. Mostrei todos os extratos, todas as dívidas, todas as contas atrasadas. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida, mas também foi libertadora. Maria chorou, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Ela me abraçou e disse que tinha esperado por esse momento de honestidade por muito tempo. Juntos, fizemos nossa primeira oração como casal, pedindo a Deus sabedoria e direção para começar uma nova fase em nossas vidas. Aquele foi apenas o começo de uma longa jornada de transformação. Os problemas não desapareceram magicamente e as dívidas ainda estavam lá, mas algo tinha mudado dentro de mim. Pela primeira vez, estava verdadeiramente disposto a enfrentar as consequências das minhas escolhas e fazer as mudanças necessárias. As semanas seguintes foram de muito aprendizado. Comecei a frequentar a igreja com Maria e, aos poucos, fui entendendo que meus problemas financeiros eram apenas um sintoma de algo muito mais profundo. Tinha um vazio dentro de mim que tentava preencher com bens materiais e aparências. No trabalho, as coisas também começavam a mudar. Após alguns meses desempregado, consegui uma nova oportunidade em uma empresa menor, com um salário mais modesto. Foi um golpe no meu orgulho, mas aceitei com humildade, reconhecendo que precisava recomeçar do zero. O mais difícil foi mudar hábitos de uma vida inteira. Cortar cartões de crédito, deixar de frequentar lugares caros, aprender a dizer não para gastos desnecessários. Cada decisão era uma pequena batalha interna, mas aos poucos fui desenvolvendo uma nova relação com o dinheiro. Maria se tornou minha maior parceira nessa jornada. Sua formação em finanças foi fundamental para começarmos a organizar nossa vida. Juntos, criamos um orçamento realista e começamos a seguir um plano de pagamento de dívidas. Pela primeira vez, estava realmente comprometido com a mudança. As noites de insônia foram substituídas por momentos de oração e estudo da Bíblia. Descobri versículos que falavam diretamente sobre finanças e comecei a entender que Deus se importava com essa área da minha vida. Provérbios 22:7 se tornou um versículo especialmente significativo. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Conforme me aproximava mais de Deus, percebia que minha ansiedade em relação ao dinheiro diminuía.
Não que os problemas tivessem desaparecido. As dívidas ainda estavam lá, as contas continuavam chegando. Mas minha perspectiva estava mudando. Comecei a entender que meu valor não estava no que eu possuía ou aparentava ter. O processo de recuperação financeira estava apenas começando e eu sabia que seria uma longa jornada. Mas pela primeira vez em muitos anos, tinha esperança. Uma esperança que não vinha de promessas de prosperidade imediata, mas da certeza de que Deus estava no controle e que, seguindo seus princípios, encontraria o caminho para a verdadeira liberdade financeira. Esta foi apenas a primeira parte da minha história, o retrato de como cheguei ao fundo do poço financeiro e dei os primeiros passos em direção à mudança. Mas o que estava por vir seria ainda mais desafiador e transformador. Dizem que antes do amanhecer, a noite fica mais escura. No meu caso, mesmo após aqueles primeiros passos de mudança, ainda tinha muito chão pela frente. O verdadeiro fundo do poço estava por vir, e foi necessário tocar o fundo para realmente começar a subir. Era uma quinta-feira quando recebi a segunda intimação judicial. Dessa vez, não era apenas um banco cobrando, mas 3 processos diferentes chegaram praticamente juntos. Lembro-me de estar sentado no sofá da sala, as mãos tremendo enquanto abria cada envelope. Maria estava no trabalho e eu tinha acabado de chegar do meu novo emprego, onde ainda estava em período de experiência. O montante total das cobranças judiciais chegava a R$ 180 mil. OSJUROSEMULTASHAVIAMTRANSFORMADODST TAST VIDASQUEEUACHAVAADMINISTRA VEISEMUMABOLADENEVEIMPOSSIA VELDECONT ORDO الآن NAQUELEMOMENTO SENTIOPESODEANOSDEDCISOSESIRRESPONSA DSTVEISDESABANDOSOBREMEUSOMBROS OAPIRTIMENTOILUGADOONDEMORIVIMOSCUST AVAR 130 Osjuro transformador diu e vaidas que eu achava administrar a VEISEMUMABOLADE neveimpos velde controlar naquele momento sentio pesodenos de decis o que esse responsa vez desabando sobre meus ombros. O apartamento alugado Demor a vamos custava R$ 2.500 por mês e meu novo salário era de 3.800. As contas simplesmente não fechavam. Maria chegou em casa naquela noite e me encontrou ainda paralisado no sofá, com os papéis espalhados pela mesa de centro. Seu primeiro instinto foi me abraçar, mas pude ver o medo em seus olhos. Estávamos casados há 5 anos e ela tinha embarcado comigo nessa montanha-russa financeira, sempre tentando me ajudar a encontrar uma saída. Ricardo, ela disse, sentando-se ao meu lado. Precisamos tomar decisões difíceis agora. Não podemos mais adiar. Suas palavras eram firmes, mas gentis. Ela tinha razão. Estávamos vivendo muito acima de nossas possibilidades, mesmo após as primeiras tentativas de organização. Na manhã seguinte, fizemos algo que devíamos ter feito há muito tempo. Sentamos e listamos absolutamente todas as dívidas, sem esconder nada. O resultado foi assustador. Além dos R$ 180 mil DEUAS, IASA, CESTACUAS, ISJUD, ICIA, ISA, HAVIAMA, ISR 180 mil das ACOCU, ex-judiciais, havia mais R$ 85 mil em dívidas de cartão de crédito, R$ 45. Exercidos IM, MPR, EQDIS, STIMO, SPESSOAIS, ER 45 mil em membro e que tinha sido estímulos pessoais, ER 30 mil em cheques especiais. O total ultrapassava 340 mil reais.
Foi nesse momento que tive uma das crises de ansiedade mais fortes da minha vida. O ar parecia faltar, meu coração disparou e comecei a suar frio. Maria chamou uma ambulância e acabei sendo levado às pressas para o pronto-socorro. O médico que me atendeu foi direto. Seu corpo está gritando que algo precisa mudar. E passei 2 dias internado por conta da pressão alta e do estresse. Durante esse tempo no hospital, tive muito tempo para pensar. Os pensamentos mais sombrios voltaram com força total. Como eu tinha permitido que as coisas chegassem àquele ponto? Como poderia olhar para minha família? O que diriam meus pais se soubessem da real situação? A conta do hospital foi mais um golpe. 8.000 barrais que não estavam no nosso planejamento. O plano de saúde havia sido cortado quando perdi o emprego anterior e não tínhamos como pagar por um novo. Era mais uma dívida para a nossa já extensa lista. Quando voltei para casa, as coisas começaram a desmoronar ainda mais rápido. O primeiro oficial de justiça apareceu para fazer a penhora do nosso carro. Era um Civic 2012 que eu tinha comprado financiado nos tempos de vacas gordas. Ainda devia 60% do valor do veículo, mas ele seria levado a leilão para pagar parte das dívidas. Ver o carro sendo rebocado foi um dos momentos mais humilhantes da minha vida. Os vizinhos observavam das janelas e eu podia imaginar os comentários que fariam. Aquele carro era, para mim, um símbolo do sucesso que eu tanto queria demonstrar. Vê-lo partir foi como assistir ao desmoronamento da fachada que eu tinha construído por anos. Maria, sempre prática, já tinha pesquisado alternativas de transporte público para irmos ao trabalho. Ela encarava cada adversidade com uma força que eu não conseguia entender. Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar, ela dizia, citando um versículo que tinha aprendido na igreja. Mas os problemas estavam apenas começando. Logo depois do carro, vieram as intimações para a penhora de bens dentro do apartamento. O oficial de justiça fez um inventário de tudo que tínhamos. Televisão, geladeira, móveis. Cada item foi listado e avaliado. A humilhação de ver um estranho catalogando nossas posses foi indescritível. O próximo golpe veio do trabalho. Meu chefe me chamou para uma conversa séria. Alguém tinha descoberto sobre minhas dívidas e processos, e a empresa estava preocupada com possíveis problemas que isso poderia trazer. Fui informado que não passaria do período de experiência. Em menos de 3 meses, estava desempregado novamente. Dessa vez, não tentei esconder de Maria. Cheguei em casa e contei tudo, chorando como uma criança. Ela estava preparando o jantar e, ao invés de desespero, demonstrou uma serenidade que só podia vir de Deus. Vamos conseguir superar isso também, ela disse, me abraçando. Naquela noite, tomamos decisões drásticas. Primeiro teríamos que sair do apartamento onde morávamos. O aluguel consumia quase todo o salário de Maria e não podíamos mais manter aquele padrão. Segundo, precisaríamos vender praticamente tudo que tínhamos para começar a negociar algumas dívidas. O processo de downsizing foi doloroso. Cada objeto vendido carregava memórias e representava um pedaço do que eu considerava ser minha identidade. O sofá onde assistíamos filmes juntos, a mesa onde fazíamos nossas refeições, até mesmo as roupas de marca que eu tanto prezava, tudo precisou ir. Encontramos um pequeno apartamento de 1 quarto na periferia da cidade por $800 mensais. Era um lugar simples, bem diferente do que estávamos acostumados, mas era o que podíamos pagar. A mudança foi feita num final de semana, com a ajuda de alguns irmãos da igreja que Maria frequentava. Ver nossas poucas posses restantes naquele espaço pequeno foi um choque de realidade. Dormíamos em um colchão no chão, usávamos caixas como móveis, e nossa única fonte de entretenimento era uma pequena televisão antiga que tinha sobrado. Os primeiros dias no novo apartamento foram os mais difíceis. O bairro era barulhento, o transporte público demorado, e o conforto que tínhamos antes tinha desaparecido completamente.
Maria levava quase 2 horas para chegar ao trabalho, enquanto eu passava os dias procurando qualquer tipo de emprego. Foi nesse período que conheci a verdadeira humildade. Comecei a aceitar trabalhos que antes consideraria abaixo da minha formação. Fiz bicos como vendedor ambulante, entreguei panfletos, trabalhei como auxiliar de limpeza em um supermercado. Qualquer trabalho honesto era bem-vindo. As noites eram especialmente difíceis. Deitado no colchão no chão, eu ficava repassando mentalmente todas as decisões erradas que tinha tomado. O som dos ônibus passando na avenida próxima se misturava com meus pensamentos turbulentos. Maria, ao meu lado, muitas vezes segurava minha mão em silêncio, orando. A situação com minha família também se complicou. Meus pais, que moravam em outro estado, começaram a receber ligações de cobrança. Algumas das dívidas que eu tinha feito usavam seus nomes como referência, e agora eles estavam sendo importunados por causa das minhas escolhas irresponsáveis. A conversa com meu pai foi uma das mais difíceis que já tive. Ele, sempre tão correto com suas finanças, não conseguia entender como eu tinha chegado àquela situação. "Onde foi que erramos na sua educação?" ele perguntou com a voz embargada. Aquelas palavras me cortaram mais fundo que qualquer cobrança. Minha mãe, preocupada, ofereceu vender algumas joias de família para nos ajudar. Recusei imediatamente. Já tinha causado problemas demais para eles. Não podia aceitar que se desfizessem de suas coisas por minha causa. Aquela oferta, embora recusada, me fez perceber o quanto minha irresponsabilidade afetava pessoas que nem estavam diretamente envolvidas. Os amigos foram sumindo gradualmente. Os mesmos que antes frequentavam nossos jantares e festas, agora não atendiam mais minhas ligações. Descobri da maneira mais dura quem realmente se importava conosco. De dezenas de supostos amigos, sobraram apenas 2 ou 3 que realmente se mantiveram presentes. Uma das perdas mais dolorosas foi minha autoestima profissional. Eu, que tinha sido gerente em uma multinacional, agora não conseguia nem mesmo uma vaga de assistente administrativo. Meu nome negativado e os processos judiciais apareciam em qualquer consulta básica, fechando portas antes mesmo que eu pudesse tentar abri-las. As dívidas continuavam crescendo com os juros e os credores se tornavam cada vez mais agressivos. Recebia dezenas de ligações por dia, algumas começando às 7 da manhã e só terminando às 10 da noite. Trocava de número de celular constantemente, mas eles sempre conseguiam me encontrar. Um dia, chegando em casa, depois de um dia entregando panfletos no farol, encontrei Maria chorando na cozinha. Ela tinha recebido uma ligação especialmente cruel de um cobrador que a ameaçou e disse coisas horríveis sobre mim. Foi a primeira vez que a vi realmente quebrada desde que tudo começou. Seu otimismo inabalável finalmente mostrava rachaduras. Aquela noite foi um divisor de águas. Vendo Maria, minha rocha, desmoronar, percebi que precisávamos de ajuda profissional urgente. Não podíamos mais tentar resolver tudo sozinhos. No dia seguinte, procurei orientação jurídica através de um núcleo de práticas jurídicas de uma universidade. O advogado que nos atendeu foi direto. A situação era grave, mas não irreversível. Ele sugeriu que entrássemos com um pedido de revisão das dívidas e, possivelmente, considerássemos a recuperação judicial pessoal. Era um processo complexo e demorado, mas poderia ser nossa única saída. Enquanto isso, a igreja que Maria frequentava se tornou nosso principal apoio. Não apenas espiritual, mas também prático. A comunidade nos ajudou com cestas básicas nos momentos mais difíceis e alguns irmãos até me indicaram para trabalhos temporários. Foi numa dessas indicações que conheci João, um empresário cristão que se tornaria fundamental em minha história. Ele me contratou para fazer serviços gerais em sua empresa, mas logo percebeu que eu tinha outras habilidades.
Um dia, me chamou em sua sala e perguntou sobre minha história. Pela primeira vez, contei tudo sem tentar me justificar ou minimizar meus erros. Falei sobre as dívidas, as mentiras, o orgulho e como tinha chegado ao fundo do poço. João ouviu tudo atentamente e, ao invés de julgamento, ofereceu algo que eu não esperava: mentoria. Ricardo, ele disse, sua história não é única. Muitas pessoas passam por isso, mas poucas têm a coragem de admitir seus erros e buscar mudança. Vejo potencial em você, mas primeiro precisamos trabalhar seu interior. As palavras de João foram como um bálsamo. Ele não estava oferecendo dinheiro ou uma solução mágica, mas algo muito mais valioso: orientação e a chance de reconstruir minha vida sobre bases sólidas. No entanto, o caminho ainda seria longo e doloroso. As dívidas não desapareceriam magicamente e os processos judiciais continuavam correndo. Tivemos que aprender a viver com muito pouco, contando cada centavo e fazendo escolhas difíceis diariamente. Nossa alimentação se resumia ao básico. Roupas novas eram um luxo esquecido e qualquer forma de entretenimento que custasse dinheiro estava fora de questão. Aprendi a valorizar coisas simples, como um passeio no parque ou uma conversa na varanda do apartamento. Maria continuava sendo meu porto seguro, mesmo nos dias mais difíceis. Ela tinha assumido praticamente todas as despesas da casa com seu salário, enquanto eu usava o pouco que ganhava para começar a negociar algumas dívidas menores. Nossa vida tinha se transformado completamente, mas nosso relacionamento, surpreendentemente, estava mais forte do que nunca. As noites de oração se tornaram nosso ritual diário. Ajoelhados naquele colchão no chão, entregávamos a Deus nossas preocupações e sonhos. Aos poucos, fui entendendo que aquele período de provação tinha um propósito maior que eu ainda não compreendia totalmente. Um dos momentos mais marcantes foi quando tivemos que vender nossas alianças de casamento para pagar uma conta médica urgente. Maria estava com uma infecção dentária grave e não tínhamos como pagar o tratamento. Ver aqueles símbolos do nosso amor sendo trocados por dinheiro foi devastador, mas Maria, com sua sabedoria característica, disse: nossa união não está nas alianças, está em nossos corações. O processo de recuperação judicial pessoal foi iniciado e com ele vieram mais desafios. Tive que abrir mão de qualquer possibilidade de crédito pelos próximos anos, aceitar restrições em diversos aspectos da vida financeira e me submeter a um rigoroso plano de pagamentos. Cada dia era uma nova luta contra o desânimo e a tentação de voltar aos velhos hábitos. Vez ou outra, me pegava olhando vitrines ou sonhando com o padrão de vida que tinha antes. Nesses momentos, precisava me lembrar do preço que tinha pago por aquelas escolhas. O fundo do poço tinha um gosto amargo de humilhação, arrependimento e dor. Mas foi exatamente ali, no lugar mais baixo, que comecei a entender o verdadeiro significado de riqueza e pobreza. Não era sobre o que eu tinha ou deixava de ter, mas sobre quem eu era e em que valores baseava minha vida. Existe um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. No meu caso, ele usou uma série de acontecimentos aparentemente desconexos para me conduzir ao momento que mudaria minha vida para sempre. Era um domingo de manhã particularmente difícil. Tínhamos passado a noite anterior contando moedas para completar o dinheiro da condução de Maria para o trabalho na segunda-feira. O café da manhã era pão amanhecido com margarina, e eu estava sentado na pequena varanda do nosso apartamento, questionando todas as minhas escolhas de vida. Maria se arrumava para ir à igreja, como fazia todos os domingos. Ela tinha acabado de vestir sua única roupa de domingo, um vestido simples que já mostrava sinais de uso frequente. Mesmo assim, havia um brilho especial em seus olhos, uma paz que eu não conseguia compreender. "Vem comigo hoje?" Ela perguntou, como fazia todas as semanas.
Normalmente eu inventava uma desculpa, mas naquela manhã algo foi diferente. Talvez fosse o cansaço de lutar sozinho, talvez fosse a falta de alternativas, ou talvez fosse simplesmente Deus agindo de forma misteriosa. "Tá bem", respondi, quase sem pensar. O sorriso que iluminou o rosto de Maria naquele momento valeu mais que todos os bens materiais que já tínhamos possuído. A igreja ficava a cerca de 20 minutos de caminhada do nosso apartamento. Era um templo simples, bem diferente das mega-igrejas que eu imaginava frequentar se um dia me convertesse. Durante o caminho, Maria segurava minha mão e me contava sobre a comunidade, as pessoas que tinha conhecido, os testemunhos que tinha ouvido. Chegamos um pouco antes do culto começar. O pastor João, diferente do João que tinha me dado trabalho, estava na porta, recebendo os fiéis. Quando Maria me apresentou, ele me abraçou como se me conhecesse há anos. "Estava esperando você", disse com um sorriso sincero. O culto começou com louvores. A princípio, me senti deslocado. Não conhecia as músicas. Não sabia quando levantar ou sentar. Me sentia um peixe fora d'água. Mas havia algo diferente no ambiente. Uma atmosfera de paz que eu não conseguia explicar. Então, veio a mensagem. O tema daquele domingo era rendição total. E cada palavra parecia direcionada especificamente a mim. O pastor falava sobre como precisamos chegar ao fim de nós mesmos para que Deus possa começar sua obra em nossas vidas. "Às vezes", disse ele, "Deus permite que cheguemos ao fundo do poço para olharmos para cima e percebermos que Ele é nossa única saída." Aquelas palavras atingiram meu coração como flechas certeiras. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. O pastor continuou: "Alguns de vocês aqui hoje estão carregando fardos pesados demais. Dívidas, problemas familiares, vergonha, culpa. Mas Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Anos de orgulho, autossuficiência e controle desmoronaram. Pela primeira vez na vida, me permiti ser verdadeiramente vulnerável diante de Deus. No momento do apelo, quando o pastor convidou as pessoas para irem à frente para a oração, minhas pernas se moveram automaticamente. Maria, ao meu lado, chorava de alegria. Ali, de joelhos no altar daquela igreja simples, entreguei minha vida a Jesus. A oração foi simples, mas profunda. Confessei meus pecados, reconheci minha incapacidade de resolver as coisas por conta própria e pedi a Deus que assumisse o controle da minha vida. O pastor João orou por mim e senti um peso sendo tirado dos meus ombros. Após o culto, fui apresentado a vários membros da igreja. Entre eles estava Carlos, um consultor financeiro que também tinha passado por problemas semelhantes aos meus. Ele se ofereceu para me ajudar a desenvolver um plano financeiro baseado em princípios bíblicos. Na semana seguinte, comecei a participar de um grupo pequeno na casa de um casal da igreja. Era um ambiente acolhedor, onde pessoas compartilhavam suas lutas e vitórias com honestidade. Ali, descobri que não estava sozinho em minha jornada. O estudo bíblico sobre finanças foi revelador. Aprendi que Deus se importava com essa área da minha vida e que a Bíblia tinha muito a dizer sobre o assunto. Versículos que antes pareciam distantes ganharam novo significado. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus 6, 19, 20. Comecei a entender que meu problema com dinheiro era, na verdade, um problema espiritual. Tinha transformado o dinheiro em um ídolo, buscando nele a segurança e a identidade que só deveriam vir de Deus. Maria estava radiante com minha transformação. Ela me contou que tinha jejuado e orado por esse momento durante anos, sem nunca perder a esperança.
Sua fé inabalável tinha sido um instrumento nas mãos de Deus para me trazer até ali. O processo de discipulado começou naturalmente. O pastor João me designou um mentor, um homem mais velho chamado Pedro, que tinha uma sabedoria impressionante sobre a vida cristã. Nos encontrávamos semanalmente para estudar a Bíblia e conversar sobre os desafios do dia a dia. Uma das primeiras lições que aprendi foi sobre integridade. Pedro me ensinou que ser cristão significava viver de forma íntegra em todas as áreas da vida, incluindo as finanças. Isso significava ser completamente honesto com credores, mesmo quando era difícil. Com sua orientação, comecei a escrever cartas para todos os meus credores, não para pedir perdão das dívidas, mas para assumir a responsabilidade por elas e demonstrar meu compromisso em pagá-las, mesmo que levasse anos. Algumas respostas foram surpreendentemente positivas. A transformação interior começou a se refletir em aspectos práticos da vida. Desenvolvi uma nova ética de trabalho, chegando mais cedo e me esforçando mais, não para impressionar, mas como um ato de adoração a Deus. João, meu empregador, notou a mudança e começou a me dar mais responsabilidades. O estudo da palavra se tornou uma prioridade. Acordava mais cedo para ter meu momento devocional, e Maria e eu começamos a fazer culto doméstico todas as noites. Nossa pequena sala se transformou em um santuário onde buscávamos a presença de Deus juntos. Um dos momentos mais marcantes foi quando fizemos um curso sobre mordomia cristã na igreja. Aprendi que tudo o que temos pertence a Deus e somos apenas administradores de seus recursos. Essa perspectiva mudou completamente minha relação com o dinheiro. Mesmo com recursos limitados, começamos a praticar o princípio do dízimo. Não era fácil separar 10% do pouco que tínhamos, mas decidimos ser obedientes nessa área. Surpreendentemente, vimos Deus multiplicar o que sobrava de maneiras inexplicáveis. A comunhão com outros irmãos se tornou fundamental em nossa caminhada. Formamos um grupo de apoio com outros casais que enfrentavam desafios financeiros, onde compartilhávamos experiências e nos fortalecíamos mutuamente na fé. Um domingo, durante o culto, senti um forte chamado para compartilhar meu testemunho. Com o coração acelerado, contei para a igreja toda a minha história, as dívidas, as mentiras, a vergonha e, principalmente, o poder transformador de Deus. Muitas pessoas vieram me procurar depois, dizendo que se identificavam com minha história. O processo de cura interior foi gradual. Através da oração e aconselhamento pastoral, comecei a lidar com as raízes profundas dos meus problemas financeiros, a necessidade de aprovação, o medo da rejeição, a busca por status. Maria e eu começamos a participar do Ministério de Casais da Igreja. Nossa história de superação através da fé se tornou um testemunho para outros casais em crise. Vimos como Deus podia usar até mesmo nossos erros para abençoar outras pessoas. A mudança de mentalidade em relação ao dinheiro foi uma das transformações mais significativas. Aprendi a diferença entre necessidade e desejo, entre mordomia e consumismo, entre contentamento e ganância. A simplicidade se tornou um estilo de vida escolhido, não mais uma imposição das circunstâncias. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era de um dos bancos com quem tinha dívidas. Eles estavam oferecendo um acordo com 70% de desconto. Vi ali a mão de Deus abrindo portas que pareciam fechadas. Com a ajuda da igreja e algumas economias, conseguimos quitar essa primeira dívida. O batismo nas águas foi um momento especial de confirmação do meu compromisso com Cristo. Ao ser mergulhado nas águas, senti simbolicamente o velho homem sendo sepultado e uma nova criatura nascendo. Maria chorava de alegria ao me ver saindo das águas. A transformação também afetou minha relação com minha família. Liguei para meus pais e, com humildade,
Pedi perdão por toda a vergonha e preocupação que tinha causado. Eles notaram a mudança em minha voz, na maneira como falava, na nova pessoa que estava me tornando. O pastor João começou a me convidar para compartilhar meu testemunho em outras igrejas. Era surpreendente ver como Deus usava minha história de fracasso e redenção para tocar outras vidas. Pessoas vinham me procurar após os cultos, muitas vezes chorando, identificando-se com minha jornada. Um dos frutos mais bonitos dessa transformação foi ver outras pessoas sendo inspiradas a buscar ajuda. Um colega de trabalho, após ouvir minha história, criou coragem para assumir suas próprias dívidas e buscar aconselhamento. Hoje, ele também está em processo de recuperação. O ambiente de trabalho se tornou um campo missionário. Minha nova postura ética e profissional abria portas para compartilhar minha fé. Não precisava pregar com palavras. Minha vida transformada era o maior testemunho. Maria e eu começamos a sonhar novamente, mas dessa vez com uma perspectiva diferente. Não eram mais sonhos baseados em conquistas materiais, mas em como poderíamos ser úteis no reino de Deus. Começamos a nos preparar para liderar um ministério de finanças na igreja. A cura das feridas emocionais foi um processo contínuo. Através da oração e do aconselhamento, aprendi a perdoar a mim mesmo e a aceitar o perdão de Deus. As noites de insônia foram substituídas por um sono tranquilo, protegido pela paz que excede todo entendimento. Um momento especialmente tocante foi quando conseguimos comprar novas alianças. Não eram caras como as anteriores, mas representavam algo muito mais valioso. Nossa união fortalecida pela fé e provada nas dificuldades. O estudo da palavra se aprofundou e descobri uma riqueza de ensinamentos sobre finanças que nunca tinha percebido antes. Provérbios ganhou um novo significado, e as parábolas de Jesus sobre dinheiro e mordomia se tornaram guias práticos para a minha vida. A igreja se tornou verdadeiramente nossa família. Nos momentos de necessidade, sempre havia alguém para nos apoiar, seja com uma palavra de ânimo, uma oração ou até mesmo ajuda prática. Aprendemos o verdadeiro significado de comunhão cristã. O processo de libertação financeira continuava, mas agora com uma nova perspectiva. Não era mais apenas sobre pagar dívidas, mas sobre viver uma vida que glorificasse a Deus em todas as áreas, incluindo as finanças. É incrível como Deus pode transformar uma história de fracasso em um testemunho de sua graça. Hoje, olhando para trás, vejo claramente como cada momento, mesmo os mais difíceis, fazia parte de um plano maior que eu não podia compreender. A transformação real começou a se manifestar em todas as áreas da minha vida. João, meu empregador, percebendo meu compromisso e nova postura, me chamou para uma conversa que mudaria o rumo da minha carreira. Ele estava planejando abrir uma nova unidade de sua empresa e queria me dar uma oportunidade de crescimento. Ricardo, ele disse, tenho observado sua mudança nos últimos meses. Não é só no trabalho, é algo mais profundo. Quero te dar uma chance de liderar nossa nova operação de consultoria financeira para pequenas empresas. A ironia não me escapou. Eu, que tinha feito uma bagunça completa com minhas próprias finanças, agora teria a oportunidade de ajudar outros empresários. Mas percebi que minha experiência, tanto de fracasso quanto de recuperação, poderia ser valiosa para outros. Aceitei o desafio com humildade e temor a Deus. Dediquei-me a estudar ainda mais sobre finanças, mas agora com uma perspectiva bíblica. Combinei minha formação em administração com os princípios que estava aprendendo na igreja, criando uma abordagem única de consultoria. Maria continuava sendo meu maior apoio. Com seu salário estável, conseguíamos manter as contas básicas em dia, permitindo que eu investisse tempo em me capacitar para a nova função. Suas orações e palavras de encorajamento eram combustível diário para minha transformação.
O processo de recuperação financeira começou a ganhar um novo ritmo. Com o aumento de responsabilidade no trabalho, veio também um aumento de salário. Mas dessa vez, a abordagem era completamente diferente. Cada centavo era administrado com oração e sabedoria. Desenvolvemos um sistema rigoroso de controle financeiro. Maria, com sua experiência em finanças, criou planilhas detalhadas onde registrávamos cada gasto. O dízimo era a primeira coisa a ser separada, uma prática que tinha se tornado sagrada para nós. As dívidas começaram a ser negociadas uma a uma. Com a orientação do Ministério de Finanças da Igreja e a ajuda de alguns irmãos com experiência jurídica, conseguimos acordos surpreendentemente favoráveis com diversos credores. Um dos momentos mais emocionantes foi quando conseguimos quitar a primeira dívida grande. Era um banco com quem devíamos mais de R$50 mil. A TR, AV, ESD, EUMA, CORDO, CONS, EGUIM, OSR, ID, USA, IR, OVAL, ORPAR, AR50 mil, a trave E, se deu um acordo, conseguimos reduzir o valor para R15 mil. E com muito esforço e algumas contribuições de irmãos da igreja, quitamos tudo de uma vez. A notícia da minha transformação começou a se espalhar. Outros empresários cristãos começaram a me procurar, não apenas para consultoria financeira, mas também para ouvir meu testemunho. Deus estava usando minha história para tocar outras vidas. Na igreja, o pastor João me convidou para liderar um grupo de apoio para pessoas com problemas financeiros. Usando minha própria experiência como exemplo, pude ajudar outros a encontrar esperança e direção prática para suas situações. Maria e eu começamos a ministrar juntos em encontros de casais. Nossa história de superação através da fé se tornou uma ferramenta poderosa para ajudar outros casais que enfrentavam crises financeiras. Ver famílias sendo restauradas através do nosso testemunho era uma alegria indescritível. A transformação também se refletiu em nossa vida familiar. Conseguimos alugar um apartamento um pouco maior, ainda modesto, mas mais confortável. Cada móvel novo era comprado com dinheiro à vista, após muita oração e planejamento. Meus pais vieram nos visitar e ficaram impressionados com a mudança. Não apenas com a organização financeira, mas principalmente com a paz que encontraram em nosso lar. Meu pai, sempre cético em relação à religião, começou a fazer perguntas sobre minha fé. No trabalho, a consultoria começou a crescer de forma surpreendente. Empresários que aplicavam os princípios bíblicos de finanças viam resultados impressionantes. João me deu cada vez mais autonomia e logo estava gerenciando uma equipe própria. Um dos projetos mais gratificantes foi desenvolver um programa de educação financeira para igrejas, combinando princípios bíblicos com práticas administrativas sólidas. Criamos um material que já ajudou centenas de famílias a organizarem suas finanças. A questão do dízimo e ofertas se tornou uma alegria, não mais um fardo. Vimos repetidamente como Deus multiplicava o que dedicávamos a Ele. Não eram milagres espetaculares, mas provisões constantes que nos permitiam viver com dignidade e ainda ajudar outros. Nossa vida social também se transformou completamente. Os antigos amigos, que só apareciam em momentos de prosperidade, foram substituídos por amizades verdadeiras, baseadas em valores cristãos. Nossos encontros agora eram simples, mas cheios de significado. Um momento especialmente marcante foi quando conseguimos comprar nosso primeiro carro, usado, mas em bom estado, totalmente à vista. Era muito mais simples que o Civic que tínhamos perdido, mas representava algo muito maior. Uma conquista baseada em princípios corretos. A transformação interior continuava acontecendo diariamente. A ansiedade em relação ao dinheiro foi substituída por uma confiança inabalável na provisão divina. Aprendi que contentamento não tem relação com quantidade de posses, mas com paz interior.
O Ministério de Finanças na igreja cresceu de forma surpreendente. Começamos com um pequeno grupo de apoio e logo estávamos organizando conferências e workshops para outras igrejas. Ver pessoas sendo libertas de dívidas e encontrando paz financeira era incrivelmente gratificante. Maria também cresceu profissionalmente. Sua integridade e competência foram reconhecidas e ela foi promovida a uma posição de liderança no banco onde trabalhava. Juntos, formávamos uma equipe que se complementava perfeitamente no Ministério de Finanças. As dívidas antigas continuavam sendo pagas, uma a uma. Cada quitação era celebrada como uma vitória espiritual. Não eram apenas números sendo zerados, mas testemunhos vivos do poder transformador de Deus. Nossa casa se tornou um centro de aconselhamento informal. Casais nos procuravam regularmente para pedir orientação sobre finanças e vida conjugal. Era impressionante ver como Deus usava nossa história para trazer esperança a outros. O relacionamento com minha família se fortaleceu ainda mais. Minha irmã, que tinha se afastado durante meus anos de crise, voltou a se aproximar. Ela também estava enfrentando problemas financeiros e encontrou em nossa história inspiração para a mudança. No trabalho, João me surpreendeu com uma proposta inesperada. Queria me tornar sócio minoritário da empresa. Era uma oportunidade que jamais imaginei possível alguns anos antes. Aceitei com a certeza de que era mais uma porta aberta por Deus. A consultoria financeira ganhou um diferencial único no mercado. Não éramos apenas mais uma empresa oferecendo soluções técnicas, mas um ministério que combinava princípios bíblicos com expertise profissional. Os resultados eram surpreendentes. Um dos projetos mais impactantes foi um programa de microcrédito desenvolvido em parceria com a igreja. Ajudávamos pequenos empreendedores cristãos a iniciarem seus negócios com princípios corretos desde o começo. Nossa vida de oração se aprofundou ainda mais. Cada decisão financeira, por menor que fosse, era levada a Deus em oração. Aprendemos a esperar sua direção e timing perfeito para cada passo. O testemunho começou a ultrapassar as fronteiras da igreja local. Fui convidado para compartilhar nossa história em congressos e eventos em outras cidades. Era impressionante ver como Deus usava nosso passado de fracasso para trazer esperança a outros. Maria desenvolveu um ministério específico para mulheres, focando em educação financeira com uma perspectiva feminina. Suas reuniões mensais se tornaram um espaço de cura e libertação para muitas mulheres que carregavam fardos financeiros. A transformação também se refletiu em nossa visão de futuro. Começamos a sonhar com projetos maiores, não para nossa própria glória, mas para expandir o reino de Deus. Planejávamos criar uma fundação para ajudar famílias em crise financeira. Um dos momentos mais emocionantes foi quando conseguimos fazer nossa primeira viagem internacional, totalmente paga à vista. Não era uma viagem luxuosa, mas representava uma conquista significativa. Pudemos conhecer ministérios similares em outros países. O processo de mentoria se multiplicou. Comecei a treinar outros homens para serem conselheiros financeiros em suas igrejas. Era gratificante ver o conhecimento e experiência sendo multiplicados para abençoar mais pessoas. Nossa história começou a ser documentada. A igreja produziu um vídeo-testemunho que foi compartilhado em várias congregações. As mensagens que recebíamos de pessoas impactadas nos mostravam como Deus estava usando nossa história. A questão da generosidade se tornou central em nossas vidas. Quanto mais Deus nos abençoava, mais entendíamos nossa responsabilidade de abençoar outros. Estabelecemos um fundo específico para ajudar famílias em situações similares às que vivemos. O impacto no ambiente de trabalho era visível. Outros funcionários começaram a se interessar pela fé.
vendo a transformação prática que ela tinha operado em minha vida. Alguns começaram a frequentar nossa igreja. Maria e eu começamos a escrever um livro sobre nossa experiência. Não era apenas um manual de finanças, mas um testemunho de como Deus pode transformar completamente uma vida quando nos rendemos totalmente a Ele. A paz financeira que experimentávamos era algo que o dinheiro não podia comprar. Não éramos ricos pelos padrões do mundo, mas tínhamos algo muito mais valioso: contentamento e propósito em Cristo. Nossa história se tornou um exemplo vivo de que não existem situações impossíveis para Deus. Das cinzas de uma vida financeira destruída, Ele construiu um ministério que tem alcançado e transformado centenas de vidas. Hoje, olhando para trás, vejo claramente como cada momento de dificuldade foi usado por Deus para moldar nosso caráter e nos preparar para um propósito maior. A transformação continua acontecendo diariamente, e nossa maior alegria é poder compartilhar com outros que há esperança em Cristo.